Boa tarde, alunos do nono ano. Good afternoon, students of the ninth grade. I'm Ed, professor Ed. I'll be your English teacher today. Serei professor de inglês de vocês hoje. With me, I have here teacher Antônia. Hello, Antônia. Hi, everybody. Olá, pessoal. Good afternoon, Ed. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Did you have a good lunch? Yes, I had a good lunch. Ah, very nice. I did too. Ok. Então a gente vai começar a aula de hoje. A gente vai tomar uns dos tópicos das aulas anteriores, né? Agradecer aí o pessoal que respondeu na enquete, né? Alguns de vocês aí pediram, por exemplo, para fazer uma revisão aí de Passive Voice. Eu estou atendendo esse pedido de vocês hoje, então montei uma aula especial aí de acordo com o que vocês pediram na enquete. Então, é bem legal assim, né, quando aquela enquete que a gente deixa o link para vocês no final da aula, deixar esse tipo de dúvida, né? Algumas pessoas fazem uns pedidos que a gente não consegue atender, por exemplo, deixar 5 minutos de interação no chat. Não dá. A aula inteira sem português. É aula de inglês, né, Antônia? I think so. Até onde eu lembro é aula de inglês. Então Alguns pedem Japanese. Japanese, coreano. Então, isso de pedir japonês é interessante, Antônio, sabe por quê? 10% das palavras do japonês são em inglês. Eu li alguma coisa parecida assim. Sabe como é que fala leite em japonês? I don't know. Milk. Milk? Milk é milk, vira milk. Então, você tem as palavras boyfriend, boyfriend, girlfriend, girlfriend. Então, você tem as palavras do japonês. Então, até o pessoal pede coreano também, né? Coreano também. Então, tem aquele aplicativo lá da corujinha que todo mundo usa, sabe? Né? A corujinha verde lá, que o pessoal pergunta bastante no chat, né, Antônia? Ah, é bom esse aplicativo? Esse aplicativo, ele tem inglês coreano, ele tem inglês japonês. Então, às vezes, ele não tem português em uma outra língua, mas ele tem inglês e todas as outras línguas. Então, pode servir para vocês também. Então, o inglês pode servir aí como uma língua intermediária para vocês, certo? Então, usem o inglês para isso. Então, vocês estão pedindo outras línguas, primeiro aprende inglês e você consegue aprender os outros pela metade do tempo, certo? Vamos falar um pouquinho dos materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Vocês vão precisar do caderno do aluno, né? A gente vai usar a página 31. A atividade 4, essa atividade ela foi adaptada, porque a gente precisa mudar para o formato. Quem não tiver ainda o caderno do aluno, tem aí o link na tela, vocês podem fazer através do link, ou você pode jogar lá no Google EFAP Educação, caderno do aluno, que você consegue fazer o download dos arquivos também, certo? O bimestre está acabando já, mas às vezes os professores pedem para que você entregue resolvido aí o caderno do aluno, então são as estratégias, certo? Vamos falar agora das habilidades da aula de hoje. Aí você pode ler, por favor, Antônia? Claro. Let me see, deixa eu ver. Habilidade 01. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Habilidade 09. Compartilhar com os colegas a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos com ética e respeito. Habilidade 14. Utilizar conectores, indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção de argumentação e intencionalidade discursiva. Nossa, quanta coisa, né, Antônia? Nossa, esse bimestre foi cansativo, né, Ed? Muita coisa. A gente viu todas essas habilidades aí, tem umas habilidades a mais aí, então a gente vai fazer essa conclusão. Hoje a gente está praticamente concluindo aí o bimestre, né? A gente vai começar nas próximas, fazer uma revisãozinha, trabalhar um pouquinho em recuperação e aí a gente logo começa o quarto bimestre. Vocês podem ver aí no caderno do aluno que aparece, tem um Lab Report. Na aula passada a gente falou um pouquinho já desse Lab Report. Lembrei, vai aparecer na tela agora, que aí vocês tinham lá a experiência lá do ovo, né? E aí você tinha que colocar lá se o ovo funcionou ou não. Então, se funcionou, você ia falar, or egg protector worked. Se falar para falar ou não funcionou, didn't work. E aí vocês tinham todas as expressões aí que aparecem no caderno do aluno. Então, se você fez o relatório ou não, você pode marcar, tá? Vamos agora para um próximo slide, que a gente tem aí um exercício para vocês. Vamos lá, no próximo slide, por favor, produção. Próximo slide. Isso. Olha lá. E esse aí também era o Lab Report da batata, né, da bateria de batata lá que algumas pessoas fizeram, mas não funcionou muito, né, Antônio? Por quê? Você precisava usar uma lâmpada de LED, aquela lâmpada pequenininha.
e o pessoal pegava aquela lâmpada de 400 watts, E né? não tinha potência. Não tinha potência, né? Você precisaria ter mais batatas, né? Até mostrei o vídeo para vocês. Então essas aulas todas aí, elas estão lá no repositório, então vocês podem buscar essas aulas, tá? Vamos para o próximo slide agora. E aí agora a gente tem um exercício para vocês. Essas frases são frases que apareceram nos dois relatórios que vocês precisaram fazer, certo? A gente vai acabar fazendo uma revisãozinha aí de algumas estruturas gramaticais, mas o foco é vocês entenderem quando a gente usa. Vocês vão ver que tem na primeira coluna, você tem as frases 1, 2, 3 e 4, e depois, do outro lado, você tem A, B, C até F. Então, vocês percebem que tem mais frases de um lado do que de outro. Então, pode ter mais de uma resposta possível. Então, vocês vão relacionar, a gente já vai deixar o chat aberto, vocês vão relacionar agora no chat quais frases que expressam o mesmo significado. Match the sentence that have the same meaning. Relaciona as frases que têm o mesmo significado. Mais de uma opção é possível. Coloquem todas de uma vez no chat para ajudar nossa moderadora. Então, se eu colocar ali embaixo como está escrito, ó, how to answer the chat, como responder no chat. Então, se eu colocar, se você acha que a 1 pode ser A, você põe um A. Se você acha que a 1 pode ser A e a F, põe um A, F, A, B. Então, coloquem dessa maneira, certo? Vocês têm aí 2 minutinhos para responder e a gente já volta.
Vamos lá, voltamos. Eles estão respondendo, professora Antônia? Acho que eles estão muito bons de vocabulários, foram bem rápidos. Que legal. O Cauê respondeu 1A, 2D, 3B, 4F. Certo. O Paulo Otávio respondeu 1A, 3B, 2D e 4F, 4. E eu acho que ele colocou C repetido, mas acho que deve ser 3A. Isso, podia repetir mesmo, não tem problema, que o objetivo era esse mesmo, tinha frases querendo dizer a mesma coisa, tá? Vamos ver na tela como é que fica então, e aí eu vou explicar para vocês aí como é que são essas estruturas. Olha só, você tem lá, the experiment was successful, que o experimento foi bem sucedido, certo? Quais que a gente poderia relacionar? Vamos ver na tela agora a resposta. Você poderia dizer, próximo slide, por favor. Isso, olha lá. The experiment was successful, você poderia falar, o experimento funcionou. Qual aqui que poderia ser o experimento funcionou? One. Isso, the experiment worked. Então, funcionou, worked. A segunda, the experiments were successful. Qual que é a diferença da primeira para a segunda? E você ia falar, Antônia? Singular, né? A primeira, a segunda está no plural. Isso, então esse was na primeira, was foi bem sucedido, né? Essa palavra successful quer dizer bem sucedido. O experimento foi bem sucedido. A segunda está no plural, os experimentos foram bem sucedidos. Aí a gente vê na coluna, na segunda coluna, quais que estão no plural? A gente tem a D e a F no plural. Só que a D que está falando que o experimento funcionou, the experiments worked. Certo? Os experimentos funcionaram. Isso. Agora a gente tem a 3. The experiment wasn't successful. O experimento não teve sucesso. Isso, ou o experimento não foi bem sucedido, né? Então, está aí no passado do verbo to be. Então, a frase 1 está no afirmativo, a frase 3 está no negativo, né? Ó, was virou wasn't. E aí, quais que falam que ele não foi bem sucedido? É a B3, the experiment didn't work. O experimento não funcionou. Ou the experiment failed. O experimento falhou. Isso, que é a frase C. Então, vocês têm aí essas duas frases que têm o mesmo significado da 3. Agora, vamos para a 4. A 4 tem, tá lá, the experiments weren't successful. Os experimentos não tiveram sucesso. Isso, ou os experimentos não foram bem sucedidos, né? Então, esse weren't aí é o plural do wasn't e ele é o passado. Então, ele é o passado no plural negativo. Então, aí quais seriam o mesmo sentido? Na 4 está lá, the experiments didn't work. O experimento não funcionou. Os experimentos não funcionaram, porque está no plural, né, É Antônio? verdade, plural. I'm Tá sorry. No problem. E esse didn't aí, que está na E, é a mesma coisa que o did not, que está embaixo na 4. Ó. Eu só mudei uma coisinha da E, na letra E e na letra F. Presta atenção ali, ó. Didn't work, did not work. Então, o verbo to be no passado, que está ali embaixo na segunda coluna. Você tem o verbo be, né? O passado was, que é singular, o weren't para plural. O didn't na segunda coluna a gente usa para simple past e é o auxiliary verb. Vamos ver aqui no flip chart só para a gente relembrar então. Você tem aqui o verbo be, certo? Was a gente usa para singular, were a gente usa para plural. Então o pessoal fala, não sei verbo to be. São duas palavras. Was e were no passado, é isso. Então, por exemplo, eu quero falar que eu estava cansado. Como é que eu falo? I was tired. tired. Eu quero falar que não estava cansado nada, estava aqui no centro de mídias, feliz da vida. Então, vamos lá. I wasn't tired, certo? Então, I aqui, tem que colocar um pouquinho mais para cá para pegar o I, produção. Isso aqui. Agora, falar nós estávamos, né? Aqui está meio pequeno aqui, mas vai ficar pequenininho mesmo. Então, we were, nós estávamos felizes. We were happy. Yes. Agora, a gente não estava muito feliz. Como é que fica negativo? Weren't. We weren't happy. Então, estou pegando as frases mais simplesinhas aqui, em vez de ficar successful, né? Então, funcionar ou trabalhar, work. Passado, worked. Certo? Então, eu trabalhei. I worked. I worked. Isso funcionou. It worked, né? Então, tem o it aqui. Então, quando for o it, é uma coisa, né?
Agora, para falar não funcionou, não trabalhou, a gente vai falar did not ou didn't work. Eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Vai ficar pequenininha a letra aqui, mas só para... O computador não funcionou ontem. It didn't work. It didn't work, or the computer didn't work yesterday. Então aqui você usa o ed, porque está no passado. Aqui, como você já tem o verbo auxiliar no passado, você não precisa, o verbo volta para a forma dela, que é no infinitivo, certo? Então é isso aí. Isso aqui é a revisão do passado. Vocês já viram isso lá no 6º ano, né, Antônia? Não, 7º. 7º ano. No novo currículo é no 7º ano. No 7º ano, então peguem as aulas da professora Antônia, né, Antônia? A Antônia explicou isso aqui agora. No segundo bimestre. Segundo bimestre também ela explicou para o 7º ano, né? No 7º ano. E vamos rever agora no 4º bimestre. Isso, então ó, vocês podem assistir a aula da professora Antônia também, que ela está explicando o passado lá para vocês, certo? Vamos ver agora o pessoal que mandou uns experimentos para a gente. Eu quero que vocês comentem se funcionou ou não. Vocês viram já, vocês fizeram a leitura já. Vocês sabem falar se funcionou ou não o experimento, certo? Então a gente vai colocar na tela o experimento, enquanto vocês assistem aos vídeos dos colegas aí, da Natália, que mandou o vídeo para a gente. Agradecer a professora daqui a pouco, que mandaram os vídeos. Vocês vão falar no chat se funcionou ou não o experimento. Vamos lá. Isso, vamos pôr na tela aí a pergunta para vocês. Isso, próximo. Isso, olha só. A pergunta é: What happened to their experiment? O que aconteceu com os experimentos deles? Vou deixar o chat aberto, vocês vão comentar se funcionou ou não o experimento. Lógico que vai responder em inglês, você já sabe como escreve, certo? Enquanto vocês escrevem, eu agradecer a professora Jéssica Natália, que mandou aí os vídeos dos alunos dela, e agradecer a Natália, a aluna, e a Natália Barbosa e o Leonardo Chiamente, que mandaram. Eles são da escola Dona Jové, da diretoria de ensino de Lins. Lembrando que se vocês quiserem participar da aula aí, sempre tem aí, é só vocês participarem com as hashtags EnglishCMSP, né? Ou também eu no CMSP, ou procure a gente nas redes sociais, que a gente sempre tenta entrar em contato com vocês para mostrar o vídeo. Às vezes a gente não mostra porque a gente tem que entrar em contato, tem autorização, então existe todo um processo aí, a gente não pode simplesmente mostrar sem autorização de vocês, lógico, né? Mas quem quiser participar, no próximo bimestre vão ter as próximas atividades. Esse bimestre a gente já está concluindo, então não tem como mostrar mais, mas hoje a gente está vendo aí que vocês estão postando as baterias de batata, os tornados, a gente está vendo as experiências bem legais que vocês estão fazendo, mas agora a gente vai começar a montar as aulas do próximo bimestre, tudo bem? E aí, Antônio, o que responderam? Tem um pouquinho de divergência aqui entre eles. O Vitor respondeu, o Vitor Anzel, deve ser. Yes, the experiment worked. Certo. O Gabriel respondeu, the first worked and the second didn't work. Isso. Então aí, nesse caso, você tem que escrever didn't work, igual eu expliquei aqui, ó. Por quê? Você não pode repetir o ed, tá? O ed já está, o passado já está no did, então é didn't work, certo? E tem que tomar cuidado também que nós brasileiros, a gente tem maneira de falar work, né? Não, work. Você tem que dar aquela travadinha ali no final para a gente colocar, mas é didn't work. Muito obrigado, Antônia. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de texto. A gente vai colocar na tela um texto para vocês. E aí eu tenho uma pergunta para que vocês respondam no chat. Olha só. A pergunta é: What is chemical energy? O que é energia química? Isso. A gente vai deixar o chat aberto agora. Eu vou fazer a leitura do texto para vocês. A gente não vai traduzir. Enquanto eu faço a leitura, vocês já podem começar a responder. Eu termino a leitura, vocês vão ter mais um minutinho para colocar a resposta. Tenta colocar a resposta inteira. Chemical energy is, e aí você já fala o que é, tá? Respondam em inglês, resposta completa. Então vamos lá, vou fazer a leitura. Chemical energy is energy stored in the bounds of atoms and molecules. Batteries, biomass, petroleum, natural gas and coal are examples of chemical energy. Chemical energy is converted to thermal energy when people burn wood in a fireplace or burn gasoline in a car engine. Então vocês vão agora, tem mais agora um minutinho para responder no chat, a gente aguarda vocês aí.
Voltamos, estava bem simples a resposta, né, Antônia? Tá bem claro, eles responderam direitinho. O Nicolas, a Júlia, o Henrique, o Emanuel, a Júlia de Oliveira, o João Pedro, eles responderam: Chemical energy is energy stored in the bonds of atoms and molecules. Muito bem. Bom, a pergunta estava ali, né? Então, o texto, vocês viram o texto, já olharam para o texto, já estava meio que a resposta meio bem fácil para vocês, mas vocês estão de parabéns aí. Vocês foram bem rápidos para responder. Agora a gente vai fazer a leitura e a tradução do texto. Esse texto está no caderno do aluno. Presta atenção, então. A gente vai ler e traduzir para vocês. Vamos lá? Texto na tela, por favor, produção. Chemical energy. Energia química. Is the energy restored in the bounds of atoms and molecules. É a energia armazenada nas ligações de átomos e moléculas. Batteries. Baterias. Biomass. Biomassa. Petroleum. Petróleo. Natural gas. Gás natural. And coal. E carvão. Are examples of chemical energy. São exemplos de energia química. Chemical energy is converted into thermal energy. I'm sorry. A energia química é convertida em energia térmica. When people burn wood in a fireplace. Quando as pessoas queimam lenha em uma lareira. Or burn gasoline in a car engine. Ou gasolina no motor de um carro. Então dei print aí do texto, se você não tiver o texto agora, não tiver o texto no caderno do aluno, certo? Então esse texto está lá na página 38, certo? Vamos agora trabalhar um pouquinho mais de estruturas. Aí vocês pediram para que eu explicasse de novo o Passive Voice. Eu vou explicar um pouquinho agora, se der tempo no final da aula eu falo um pouquinho mais. Então, o Passive Voice que a gente viu no texto, a gente já tinha essas estruturas ali, olha só. Você tem lá, chemical energy is stored. A energia química é armazenada. Então, o verbo store, que está ali na última palavra aí da primeira linha, store. Store é armazenar. Então, energia química é armazenada. Então, tudo que é armazenado, é feito, é convertido, é isso que a gente chama de passive voice. A segunda linha está lá, chemical energy is converted. Convert quer dizer o verbo converter. Então, a energia química é convertida. É o is, ó, o verbo be aí, que a gente usa bastante, né? A vida inteira para ficar no verbo to be, lá estou eu explicando o verbo to be de novo. E aí, convertida, converted. Então, para você transformar o verbo, você coloca ed no final. Lembra do nome do professor que você mais gosta. Eita, olha a propaganda, né, Antônia? Eita! A modéstia. Olha lá. Propano é usado. Propane is used. Então, propano usado, use é usar, used é usado. Propano é usado para aquecimento e cozinhar. Is used for heating and cooking. Então, esse is used é usado. Coal, carvão, is a hard rock when can be burned. Então, o carvão é uma pedra dura que pode ser queimada. Olha lá. Olha o verbo be ali, de novo, na quarta linha. Pode ser, can be. Pode ser queimado, can be burned. Tá? Então, a estrutura do passive voice, você vai usar o verbo be mais o past participle. Eu não costumo falar verbo to be, falo be que é mais fácil. Tá? Então, be mais o past participle. E aí vocês vão usar aí o verbo, por exemplo, o verbo use. Qual que é o participo passado do verbo use? Você coloca ed no verbo. Como ele já tem o e no final, use vira used. Então, use, usar, ou uso, eu uso, I use, né? E aí o participo passado used, usado. E aí tem a tabelinha para vocês aí, que tem todas as formas do verbo to be. Vai dar o print aí, se você não lembra do verbo to be. Então, o presente, vocês vão usar o am e o is, que é para o singular. Na linha de baixo tem o are, que é para o plural. O passado do verbo be vai ser o was e o were. São só duas palavras que você tem que saber. O was você usa para singular, o were você usa para plural. É lógico que isso aí vocês colocando em frase fica mais fácil. E aí você pode usar com verbos modais. Então o futuro do be vai ser will be. Para você falar pode ser, can be. Então são todas essas formas aí que vocês têm
da voz passiva do verbo to be. Vamos para o próximo slide, que eu tenho a explicação agora da past participle. Próximo slide, por favor, produção. Isso, olha só. As mesmas frases que eu coloquei ali em cima para vocês. Ó. Chemical energy is stored. Aproveita e dá um print agora enquanto eu estou explicando. Ó. Energia química é armazenada, é convertida. Então, presta atenção nessas palavras que terminam com ed. Elas estão no que a gente chama de particípio passado, igual em português, né? Past participle. Olha na tabelinha, você tem o verbo converter, convert. O passado de converter, eu quero falar, eu converti, I converted. Agora o past participle convertido é igual, converted. Olha só, então você vai saber o significado, se é passado ou particípio passado, pelo contexto. Você tem que colocar numa frase, gente, não adianta só decorar a palavra. Armazenar, armazenar é store. O passado de armazenar, stored. O past participle também é stored, então pode ser de duas formas. E essa última palavra, o burn, ele é um verbo que ele pode ser regular, então ele termina com ed como todos os outros, ou pode ser irregular. Esses verbos irregulares, eles aparecem lá no final de muitos livros apostilas têm. São 150 verbos regulares. Tem que saber todos de cor? Não, não precisa saber todos de cor. Mas aos poucos, com o uso, vocês acabam aprendendo eles. Eu coloquei o link para vocês, eu não vou mostrar na aula de hoje, mas tem um link aí para vocês, de uma aula que eu montei sobre Passive Voice. Eu coloquei o link ali para vocês, depois vocês podem pegar aí no repositório, tem o link de uma aula que eu montei sobre Passive Voice, que é uma aula mais gramatical. Essa aula ela não é tão gramatical, a gente tenta equilibrar um pouquinho, trabalhar mais as habilidades mesmo, né? Trabalhar vocabulário, trabalhar leitura de texto, mas se você quiser só gramática, também tem lá, tudo bem? Vamos estar falando em vocabulário, vamos trabalhar um pouquinho de vocabulário agora, Antônia. A aluna Lorena Cristina perguntou em que página está. Se eu não me engano, no início da aula você falou que era adaptada, não era? Isso, adaptado, elas aparecem na página 38. Essa explicação que eu dei para vocês de Passive Voice, ela não está no livro, na apostila, eu que montei, eu que criei essa tabela aí, isso não está, tá? Os exercícios, o texto estão na página 38, porém, aparece na tela, quando eu tirei da apostila, aparece na tela bem embaixo, tá? Agora esse aí não, esse eu coloquei só pela explicação mesmo que o pessoal pediu para mim, tá, Antônia? Então vamos lá, aí isso, ó, está aparecendo de novo aí, e tem um link aí para vocês, tá? Vamos agora para um exercício de vocabulário, próximo slide. Olha só, a gente tem aí, no caderno do aluno, ó, apareceu o número da página para vocês, está ali embaixo da ilustração. Só que aí está muito pequeno, aí o pessoal vai reclamar, vai falar assim, nossa, está muito pequeno, aumenta a resolução, não é, Antônio? Não é sempre assim, Antônio? É. Então, aumenta a resolução. Então a gente vai trabalhar agora diferente, tá? Então a gente adaptou. A gente tem essas palavras que estão aqui do lado, né? Que tem lá biomass. A gente não vai traduzir agora, que a gente quer que vocês entendam pelo... Calma, Antônia, não ajuda tanto assim, Antônia. A Antônia tá doida para ajudar vocês, mas calma, né? Ainda não, Antônia. Vamos lá. A gente tem aí, ó, biomass, propane. Na verdade, você já traduziu essas palavras para ele, né, Antônia? Já, acho que estava no texto. Isso, a Antônia já traduziu para vocês, gente, ó, já ajudou demais aí. Então, vocês têm aí biomass, propane, coal, food, battery e fotossíntese. A gente vai deixar o chat aberto agora e a gente vai mostrar algumas imagens. Conforme a gente mostra as imagens, vocês vão escrever que tipo de energia química. Vamos para o próximo slide, por favor, produção. Isso, olha lá. Ó. Name each of the following examples of chemical energy. Então, quero que vocês escrevam os exemplos de energia química. Não é para escrever... Aí, cana-de-açúcar, está escrito aí no slide, é sugar cane. Mas eu não quero que você dê o nome da coisa. Eu quero que vocês escrevam o tipo de energia que esse objeto, essa coisa, ela fornece, certo? Então a gente vai deixar o chat aberto, a gente não vai dar o tempo, conforme vocês forem respondendo, a gente vai para a próxima imagem, tudo bem? Já estão respondendo, Antônia? Não, o chat está fechado. Então vamos abrir o chat e a gente está aguardando já a resposta de vocês. Está respondendo? Sim. Vamos lá, o que eles estão falando? Biomassa. Biomass. Biomass. Muito bem, biomass. Pode falar o nome também, não tem problema. Vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos para o próximo então. Então já responderam biomass, muito bem. Vamos para a próxima imagem. Está aberto o chat? Está aberto ou não? Não? Eles estão ouvindo? Acho que Sim. não. Tá. Está aberto o chat ou não? Está aberto, mas acho que eles não estão Isso. ouvindo. Vamos para o próximo agora. Que tipo de energia é essa? What do you call the source of energy below? Do que vocês chamam essa fonte de energia?
É um fogão, é um it's a stove, mas não é isso que vocês vão responder, tá? Qual dos que estão nesse quadrinho aí do lado? It's a gas, O João Pedro respondeu propane. Muito bom, João Pedro. É isso aí, propane. Vamos para a próxima imagem. Essa tá bem fácil, hein? E não estamos fazendo propaganda das marcas, hein, gente? Let Então- me see. Então, Tiago, battery. isso. Então, Tiago, Caroline, Maria, Giovana. isso, muito bem. Então, lembra que battery não quer dizer só bateria, quer dizer pilha também em inglês. Muito bem. Vamos para a próxima imagem. Próxima imagem, produção. Isso, opa, que delicious. Olha, a aula que fala sobre a comida é a aula anterior do oitavo, né, Antônia? Agora a gente- assim não dá, né, gente? Agora a gente já almoçou, né, Antônia? Então agora não ninguém. Mas aí tá fácil agora. Essa tá muito fácil. Essa é Eles obrigatória. responderam food. Exatamente, perfeito. Vamos para a próxima imagem. E agora, hein? Aqui apareceu um duck. Não Duck? sei se é o Duck Donald. Opa, olha, não faz propaganda, Antônia. Não, eu falei Duck Donald, é o nome do pato. É o pato, ok. Duck, é isso. Vamos lá. Fotossíntese. Muito bem, vamos para o próximo slide. Essa daí é o nome da coisa mesmo, que a gente deu no texto. É cool. Coal, isso, coal, Coal. que é o carvão em inglês, é coal. Muito bem. Vamos lá, próximo slide. Isso, então essa daí era a resposta do caderno do aluno, era só vocês ligarem aí. Então tá desse jeito aí, olha só, tá bem grande ali na tela. A Activity 10, page 38, tá a página 38 lá em cima para vocês. Então ninguém depois reclamando lá na enquete que não tem o número da página, certo? Vamos para o próximo slide. E aqui a gente vai ler mais uma vez o texto. A gente já fez a tradução do texto, né, Antônia? Sim, já fizemos. A gente já fez a tradução do texto, né? Então acho que não precisa mais a gente fazer essa leitura. Então podem dar print aí do texto que a gente já fez a leitura, certo? Vamos para a próxima. Então eu ia fazer a tradução depois, tá, Antônio? Mas eu acabei antecipando. Agora a gente tem aí mais um exercício para vocês. Esse exercício também está, só que ele não está no caderno do aluno, caderno do aluno que vocês têm, está no caderno do professor. Então vocês têm que pedir para o professor de vocês aí para mandar esse exercício, tá? Mas ele também está lá no site da EFAP, vocês podem pegar os exercícios lá também, vocês também têm acesso, tá? Então vocês vão fazer o que agora? Vocês vão completar esse exercício com as palavras que estão faltando. Então a gente vai deixar o chat aberto agora, já vai abrir o chat. Eu vou lendo as frases para vocês, e enquanto eu vou lendo você já coloca já coloca qual é. Coloquem todas as respostas de uma vez para facilitar a vida da nossa querida moderadora. Então tá, eu vou ler a primeira então. Ó. Is organic material that comes from plants and animal. 2. Is used for heating and cooking. 3. Is a hard rock which can be burnt. 4. Provides nutritional support for an organism. 5. Is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy. Então já acabei a leitura. Vocês têm agora aí um minutinho para colocar no chat as 5 respostas de uma vez e a gente está aguardando.
Voltamos. E aí, Antônia, o que eles estão respondendo? Olha, acho que uns 70% acertou. A Sofia, a Amanda, o Breno, a Sâmia, a Pamela, o Ricardo responderam 1, biomass, 2, food, 3, photosynthesis, 4, propane, 5, battery. Isso, vamos ver a resposta na tela e a gente vai ler e traduzir para vocês. Então, olha só, a primeira, está o enunciado primeiro, né? Use the words from the last activity to write sentences. Follow the example. Nós usamos as palavras da última atividade para escrever sentenças, como exemplo. Isso, usa o exemplo. Então, use aí, nesse sentido, está falando para você usar, está mandando usar mesmo, tá? A primeira, vamos pôr a resposta na tela. Próximo slide, por favor. Produção. Isso, vamos lá. Então, biomass is a organic material that comes from plants and animals. A biomassa é um material orgânico proveniente de plantas e animais. Propane is used for heating and cooking. O propano é usado para aquecer e cozinhar. Coal is hard rock which can be burnt. O carvão é uma rocha dura que pode ser queimada. Food provides nutritional support for an organism. O alimento fornece suporte nutricional para um organismo. Photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy. A fotossíntese é um processo usado por plantas e outros organismos para converter a energia da luz em energia química. Muito bem, tem day print aí na tela. Vamos lá, 3, 2, 1, deu print, tá? Ok. Vamos lá, então, só para terminar aqui a parte de Passive Voice que o pessoal pediu para mim, para que eu fizesse uma revisão para vocês, né? Então, aqui, ó. Aqui, eu poderia falar assim, né? O que é o Passive Voice? Quero falar assim, a lâmpada elétrica, the electric light bulb, foi inventada por Thomas Edison. Então, foi inventada? Was invented. Invented by Thomas Edison. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, foi inventada. Eu estou priorizando o quê? Quem fez? Thomas Edison invented the light bulb. Essa aqui é a voz ativa. Por quê? Porque você tem quem fez a coisa. Então, Thomas Edison invented the light bulb. Então, essa aqui é a voz ativa, essa aqui é a voz passiva. Tá? Aqui, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Como é que isso aqui no passado? Pintou, painted the Mona Lisa. E aí, como é que fica essa frase na voz passiva? No passado. Mona Lisa foi pintada. Foi pintada? Was. Was. E aí eu ponho o verbo no participio passado. Was painted by Leonardo da Vinci. Esse é o Passive Voice. E com isso a gente conclui a aula de hoje. Vai aparecer o link para vocês deixarem dúvidas aí na enquete. Eu me agradeço a vocês. Vai aparecer o link. Thank you, Antônia. Bye, bye, everybody. Tchau, Bye, pessoal. Bye, bye. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.